Olha aqui, ó. Esse aqui é o missionário Joamã e a sua esposa, missionária Andréia. Olha só, olha só. Os dois primeiros aqui, missionário Joamã, missionária Andréia. Esses dois lindos aqui, o Paulo e a Regina, ok? Então, eles que vão estar aí pegando o seu nome, corrigindo, recebendo o dinheiro da camiseta, acertando os valores do café. Pastor, que valores de café? Calma, vai ter um café colonial mesmo, café colonial. E nós vamos cobrar só o custo dos alimentos, ok? Nós não vamos ficar cobrando acima. Nossa intenção aqui não é lucrar em nada, nem em camiseta, nem em café, nada. Tudo com muita transparência. Vai sair de 8 a 10 reais, um café colonial. Eu não sei se alguém já participou de um café colonial por esse preço. Me dá o endereço. Me dá o endereço que eu quero levar minha família lá. De 8 a 10 reais, provavelmente ali vamos arredondar para 10 reais. O irmão Pedro está preparando um café colonial. É uma coisa assim que você vai ver que, olha, uma mesa extensa, farta, para você e para sua família também. Amém? Então, missionário Joamã, sua esposa, missionária Andréia, irmã Regina e irmão Paulo estão aqui para servir vocês. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles, amém? Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Aqui atrás, no telão, vai estar sendo projetada algumas frases, Nicole fez com muito carinho, algumas frases que estão na apostila. Então você não precisa tirar foto, porque já estão na apostila. Tá? Então alguns versículos que já estão na apostila, enquanto eu vou falando, vai estar sendo projetado aqui, para você fazer uma boa assimilação aí visual. Tá? Então vai estar sendo projetado aqui também. Gente, não é um culto hoje, é uma aula, tá? Hoje não é um culto, é apenas uma aula. Não espere aí o pastor saindo profetizando no meio aí. Eu não vou chamar ninguém à frente, botar a mão na cabeça, só se for preciso, né? Mas, amém? É só uma aula hoje, é um ambiente descontraído. Tanto é que eu não estou de terno e gravata. Quem viu minha camisa? Diz amém, minha camiseta. Ah, diz um amém mais empolgado aí, olha aí, ó. Eu nasci de novo, olha aí, ó. Eu não sou aquele modelo mais ideal, mas dá para ver aí, olha aí. Essa é a camiseta do batismo. Eu tenho essa camiseta há 2 anos e meio. Eu tenho essa camiseta aqui, essa mesmo. Tá? Então é uma malha muito boa. Há 2 anos e meio eu tenho essa camiseta. E ela continua firme e forte. Graças a Deus eu não engordei. E ela ainda serve em mim. Amém? É uma camisa profética. Então compre essa camisa. Aleluia. Então essa camisa é a camiseta do batismo. No dia do batismo, todos receberão a sua camiseta. Amém? Para que todos possam se batizar com ela. Então, você no dia do batismo vai receber sua camiseta escrito eu nasci de novo, e todos estarão assim. Homens e mulheres. Mulheres com um topzinho preto por baixo, preto, sempre preto, bem decentezinho, né? E homem também, pega uma camiseta um pouquinho mais larga, não precisa mostrar os seus bíceps, tríceps não, tá? Você pega uma camiseta mais larguinha, porque ela vai molhar, ela vai colar no corpo. A gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Amém? Gente, vamos começar? Vamos começar a aula de hoje e nós vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender o teu propósito. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor, ó Deus, ministre nos nossos corações, esclareça todas as dúvidas, para que possamos andar alinhado com a Tua vontade e o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Significado do batismo. Você recebeu essa apostila. Se você não conseguiu imprimir, você pode usar também no seu celular. Mas nós temos algumas apostilas ali, impressas. Se você não tem, peça já a sua e o Paulo vai levar até você. Primeiro, significado do batismo. Significado do batismo. Olha aí na sua apostila. A palavra batismo, olha, está projetada aqui atrás. Provém do grego que significa baptizem, que significa imersão ou mergulhar. Com essa definição entendemos o próprio termo da palavra que já traz a explicação clara a respeito de como deve ser feito o batismo. O que significa batismo, pastor? Imersão. Imersão. Batismo significa imergir, mergulhar.
mergulhar. O que é o batismo? Acompanhe comigo. O batismo é um memorial, uma representação daquilo que já aconteceu no coração da pessoa. O batismo não possui poder milagroso de cura ou libertação, pois é um ato de obediência e simplesmente representa o processo da salvação. Algo que já aconteceu no mesmo instante em que a pessoa conheceu o Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é o batismo? O batismo é uma representação daquilo que já aconteceu no coração da pessoa. O batismo não tem um poder de cura e nem um poder milagroso. Como assim, pastor? A pessoa que vai se batizar, ela não vai se batizar para ser uma nova pessoa. Ou ela não vai se batizar para obter um milagre. O batismo não tem o poder de gerar um milagre. Por exemplo, pastor, eu estou bebendo muito. Eu vou me batizar, porque depois que eu me batizar eu vou parar de beber. Não é assim. O batismo é algo que já aconteceu no coração. Como assim? Eu não quero mais beber. Eu não quero fazer mais. Eu dei esse exemplo, mas outros podem ser dados. Eu não quero fazer mais isso. Então já aconteceu no seu coração. E o batismo é um selo daquilo que já aconteceu onde? No coração. Eu vou dar vários exemplos aqui e isso vai ficar gravado. Por exemplo, uma pessoa que fuma. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. A pessoa diz assim, eu estou fumando há muito tempo e eu preciso me batizar para parar de fumar. Não. Eu decido parar de fumar. E depois eu vou batizar como um selo daquilo que eu já decidi no meu coração. O batismo, ele não tem um poder de cura. Pastor, eu estou doente, eu vou me batizar para que eu possa ser curado. Pode acontecer que Deus te cure em meio ao batismo. Mas o propósito do batismo não é esse. O batismo é uma representação daquilo que já aconteceu no seu coração. Se você está me ouvindo, é porque você decidiu no seu coração se batizar. Ou seja, Deus vem falando com você, o Espírito Santo vem tocando no seu coração, e chega um momento que você diz assim, eu entendi, eu quero isso para a minha vida, eu entendi, Deus falou comigo, então você vai e se batiza. Para quê? Você faz parte do batismo. Para quê? É um selo daquilo que já aconteceu onde? No seu coração. Ficou bem entendido essa primeira parte? Colossenses capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados com Cristo no batismo. Diga comigo, sepultados. Você vai entender isso. Romanos 6,6 também diz a respeito disso. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado ou morto, mais uma vez. Efésios capítulo 4, versículo 22. Romanos 12 e 2. A Bíblia representa ou dá o significado do batismo como morte. Diga comigo, morte. Pastor, então quer dizer que o batismo representa a morte? Sim. Morte do quê? Eu até às vezes fazia algumas brincadeiras nas turmas de batismo. Eu dizia assim, vocês estão preparados para morrer? Aí as pessoas falavam, não pastor, eu vim aqui para poder me batizar e o senhor está falando em morte. O que é morrer? A Bíblia está falando sepultados com ele no batismo. O batismo, ele representa a morte do velho homem. A morte daquele homem que vivia em práticas que não agradavam a Deus. Então, o batismo é a morte do velho homem e o renascimento de um novo homem. Ou seja, aquele homem que mentia, aquele homem que fazia coisas que não deve, ele entendeu no coração que aquela prática não agradava a Deus. Então, essa pessoa, no seu coração, não é uma imposição do pastor e nem da igreja. Essa pessoa entende que esse velho homem precisa morrer para dar lugar a um novo homem, segundo a imagem e semelhança daquilo que Deus criou. Quem está entendendo diz amém. Então, o batismo representa o sepultamento, a morte do velho homem. Nessa camiseta que aqui está, que você vai receber, está escrito, eu nasci de novo. A partir do momento que você morre no batismo, não literalmente, mas morre para o pecado, morre para as práticas que não agradavam a Deus, você entende que a partir daquele momento nasce um novo homem. Certa vez me perguntaram assim, pastor, então quer dizer que aquele que batiza, ele não peca mais?
Então quer dizer que aquele que batiza, que passa pelo batismo, ele não vai mais pecar? Não, a diferença é, aquele que está sendo batizado, ele não vive mais na prática do pecado. É diferente cometer um pecado e viver na prática do pecado. Quando você participa do batismo, você está dizendo assim: eu não quero mais viver na prática do pecado. E por isso eu quero que esse homem morra. Esse homem que está acostumado com essa velha natureza de pecados, ele fique naquelas águas e dali venha renascer um novo homem. Quem está entendendo diz amém. Então o batismo, a simbologia primordial do batismo é a morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem. Por isso que o batismo é uma coisa muito séria. Se você não estiver disposto a morrer para aquelas práticas pecaminosas, você de fato não deveria ser batizado. Mas aí há um perigo, porque se a pessoa me diz assim: não, pastor, eu não quero abandonar as minhas práticas, ela está dizendo para mim assim: eu quero continuar vivendo no pecado. E aí, a qualquer momento, se essa pessoa partir para a glória, o que garante se essa pessoa vai para o céu ou não? Uma coisa é cometer um pecado, e isso todos nós somos pecadores. Outra coisa é viver na prática do pecado. Batismo é um selo que diz assim: eu não quero mais viver na prática do pecado. Quem está entendendo isso diz amém. Pastor, significa que eu vou pecar? Todos nós pecamos, ou todos nós possivelmente cometemos erros em nossas vidas. Com pensamento, com palavras ou com obras, nós cometemos coisas que não agradam a Deus. A diferença é, eu não posso viver nessa prática. Por isso eu quero te dar os parabéns. Parabéns por estar aqui. O fato de você estar aqui já representa algo. Representa que você não quer viver no pecado. Você quer viver uma vida que agrada a Deus. Você estar aqui é você dizendo assim para o velho homem: eu não quero mais viver naquelas práticas que desagradavam a Deus. Eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Batismo em 3 etapas. Se você tiver na sua apostila, você pode acompanhar comigo. Primeira etapa é entrar nas águas. Representa o ato de decidir entregar a sua vida a Jesus e estar disposto a renunciar ao velho homem, em outras palavras, morrer com Jesus. Qual é a primeira etapa, pastor? Entrar nas águas. O que significa isso? Olha aqui para mim, por gentileza. Eu vou dar um passo, eu vou entrar na água. Significa, eu decido entregar a minha vida para Jesus e eu decido fazer morrer o velho homem. Aquele homem que não agrada a Deus, aquelas práticas que não agradam a Deus. A primeira etapa é, eu decido, eu entro nas águas. Isso é uma simbologia. Segunda etapa, mergulhar completamente. Representa o sepultamento do velho homem, apagando e enterrando toda a ligação com a velha vida e a carne. Sepultar completamente a vida de pecado e não a considerar mais. Segunda etapa é mergulhar completamente. Isso é uma simbologia. Escute só. Eu estava em um certo lugar e uma pessoa disse assim: pastor, eu tenho um problema com a minha mão. Eu roubo. Eu não consigo ver coisas, eu roubo. Se tiver uma bolsa aberta, eu pego o celular, eu pego dinheiro, eu pego tudo. Eu disse: por quê? Porque quando eu fui batizado, a minha mão ficou para fora da água. E ele diz assim: então, meu corpo todo foi batizado, mas a minha mão não foi, pastor, minha mão não foi. Então, quando ele diz assim, mergulhar completamente, está dizendo assim, ó, tudo que há em mim, minhas mãos, os meus pés, a minha cabeça, tudo que há em mim agora, pertence a Jesus. Eu sou uma nova pessoa. Quem está entendendo diz amém. Primeiro passo é entrar nas águas. Segundo passo é mergulhar completamente. Estamos entendidos? E o terceiro passo? Sair das águas. Representa um novo nascimento, uma nova vida com Jesus, onde o reino dos céus se faz real em nossas vidas, sendo revestido de um novo homem espiritual, sendo completamente transformado em uma nova pessoa, com novos pensamentos e atitudes. Vamos lá então? O batismo em 3 etapas: entrar na água, mergulhar e sair das águas. O que significa entrar nas águas?
Identificar o velho homem. O que significa mergulhar? Crucificar o velho homem. O que significa sair das águas? Se revestir de um novo homem. Está aí na sua apostila. Ok? O que significa entrar nas águas? Morte. Mergulhar nas águas, sepultamento. Sair das águas, um novo nascimento. Olha que coisa gloriosa. O que significa entrar na água? Decidir seguir a Jesus. E mergulhar, o que significa? Deixar aquela velha vida de pecados. E o que significa sair das águas? Transformação da minha mente. Está aí na sua apostila, bem abaixo você vai ver esses 3 tópicos, 1, 2 e 3, em descer, mergulhar e sair das águas. Vamos lá, aplicando isso. Uma pessoa que vai se batizar, ela decidiu entrar nas águas. Ela fez o quê? Decidiu. Diga comigo, decidiu. O batismo é uma decisão pessoal. Não é um pastor que chega e diz assim, está na hora de você se batizar. Não é o seu pai, a sua mãe que diz, está na hora você se batizar. Na verdade, Deus usa pessoas. Aí você diz, eu não vou batizar porque minha mãe está falando. Talvez Deus está usando a sua mãe. Talvez Deus está usando o seu pai. Talvez Deus está usando o seu cônjuge. Ou talvez você ouviu a voz do Espírito Santo e está aqui hoje. E por isso, você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Eu confesso estar tão feliz, eu nunca ministrei para tanta gente uma aula de batismo. Hoje nós temos aqui quase uma congregação, quase 100 pessoas. Por isso vamos aplaudir a Deus por isso. Glória a Deus, meu Deus. Vamos lá? Então, batismo em 3 etapas, muito fácil de entender. Decidi entregar minha vida a Jesus. Eu quero mudar completamente minhas mãos, a minha mente, os meus olhos, tudo que há em mim, pastor. Eu quero glorificar a Deus. Eu não quero mais ouvir coisas que não convêm. Eu não quero mais falar coisas que não convêm. Eu não quero mais pensar. Eu quero pensar em coisas que não convêm. Eu quero agora entregar a minha vida para Jesus. E a partir do momento que você entra nas águas, eu decidi. A partir do momento que eu mergulhei nas águas, eu quero uma transformação. E quando eu saio da água, eu digo, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, quando você sai das águas, representa um novo nascimento. Ficou claro essa parte? Amém? Vamos para a próxima etapa, que é batismo, uma ordenança. Diga comigo, ordenança. Acompanhe na sua apostila. O batismo é uma ordenança deixada pelo pastor Michel para os seus seguidores. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vou ler novamente. O batismo é uma ordenança da Igreja Mais de Cristo deixada para os seus seguidores. Amém ou não amém? O batismo é uma ordenança deixada por Cristo Jesus. Você não vai participar do batismo por causa de um pastor. Você não vai participar do batismo por causa de uma igreja. Você vai participar do batismo porque é uma ordenança deixada por Jesus Cristo. Ficou claro isso? Então você não está aqui porque a igreja te mandou estar aqui. Você está aqui porque Jesus Cristo deixou uma ordenança. Qual é essa ordenança? Nós vamos ver aqui mais à frente. Isso faz parte do plano de Jesus para a vida dos seus discípulos. Não é uma opção ou preferência. Todos, quando nasceram espiritualmente, foram regenerados pelo Espírito Santo, devem ser batizados. Olha só, Marcos 16 e 16. Esse é o principal versículo que você precisa decorar. Diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem disse isso? Foi Jesus. Se alguém na sua casa perguntar assim, você está ficando carola, você está ficando crente, você está ficando aleluia, você está indo na onda da igreja, é verdade? Porque o batismo é uma ordenança de quem? De Jesus. Por isso, não é importante o pastor que te batiza. Eu quero ser batizado pelo pastor fulano de tal. O poder do batismo não está em quem batiza. O poder do batismo está no coração de quem está se batizando.
Então não importa se vai ser o pastor Michel, eu quero ter essa honra, eu quero ter esse privilégio. Se você me deixar participar desse momento inesquecível, eu quero guardar para o restante da minha vida essa honra e esse privilégio de poder participar. Mas não importa o pastor que faz, importa é se a pessoa de fato entendeu o que ela está fazendo. Então vamos lá, para ficar claro, o batismo é uma ordenança de quem? Se você chegar na sua casa, a pessoa disser assim para você, mas o que você está fazendo? Você está indo na onda daquela igreja? Você vai dizer para ela, não, o batismo é uma ordenança bíblica deixada por Jesus Cristo, isso mesmo. E se alguém te perguntar a referência, você pode ir na sua apostila e dizer assim, olha o que Jesus disse, quem crer e for batizado, esse será salvo. Eu não estou indo na onda do meu pastor, eu não estou indo na onda da minha igreja, eu estou indo na onda de Jesus. Então não existe aqui, é evangélico, é isso, é aquilo, não. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu quero seguir a palavra de Deus. Amém? Ficou claro aqui o batismo como uma ordenança bíblica? Vamos lá. Jesus ordenou o batismo, pois é um memorial, uma representação pública da nossa fé, do que já aconteceu na nossa vida espiritual. Morte, sepultamento e novo nascimento. Por isso, o batismo não é opcional, porque a morte, sepultamento e novo nascimento não são opcionais na vida de um cristão. O batismo é uma representação pública de fé. Diga comigo, representação pública de fé. O que é o batismo, pastor? O batismo é quando eu publicamente declaro a minha fé no Senhor Jesus Cristo. O batismo é quando eu publicamente declaro a minha fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Você não está se batizando para uma igreja. Eu quero firmar e fixar isso na sua mente. Você não está se batizando para um pastor ou para um líder. Você está se batizando porque é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo é uma profissão pública de fé, entre aspas. Eu quero falar para todo mundo que a minha vida a partir de agora pertence a? Diga comigo, pertence a? Jesus. O batismo é uma representação pública de fé. Estamos aqui, o batismo como selo de justificação. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre batismo ordenança bíblica? Até então, eu vou ministrando aqui esses temas, abordando os temas. Se você tiver alguma pergunta relacionada àquilo que foi dito, você pode levantar a sua mão, ok? E nós vamos preparar até o microfone ali, se o senhor conseguir, pastor Fábio, deixar o microfone pronto. Se você tiver alguma pergunta concernente a este tema que eu abordei agora, calma, nós já vamos chegar em outros temas, ok? Batismo como selo de justificação, acompanhe na sua apostila. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Somos justificados, declarados justos no momento da nossa salvação. O que é justificação? Vamos lá. O que é justificação? Justificação é declarado sem culpa. Muitos de vocês conhecem a linguagem, ele deu uma boa justificativa. Mas justificativa não é justificação. Justificação é declarado sem culpa. Quando nós nascemos, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quando nós nascemos, o nosso destino não era o céu. O nosso destino era o inferno. Por quê, pastor? Porque o salmista já dizia, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Como nós nascemos na cultura adâmica, nós carregamos a imagem de Adão. Adão pecou, logo todos nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós já nascemos destinados ao inferno. É sério isso? É sério, pastor. Então nós nascemos debaixo de uma cultura adâmica. Nós somos da raiz de Adão. Então você nasceu no pecado e o salário do pecado é a morte. E a morte, por consequência, uma condenação eterna. Mas o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho eu nasci no pecado, eu vivi no pecado, eu cometi um pecado, mas aqui
eu nasci de novo. E pelo fato de ter nascido de novo, Jesus Cristo nos justificou e nos declarou sem culpa. Isso é tremendo. Quem está entendendo essa verdade diz amém. Então, por ter nascido no pecado, nosso destino era o inferno. Mas quando você nasceu no pecado e morreu no pecado é uma coisa. Agora, nasci no pecado e no meio do caminho, eu decidi entregar minha vida a Jesus. E o Senhor, como um selo de justificação, disse assim: eu declaro na cruz do Calvário, ele não tem mais culpa, porque eu morri pelos pecados dele. Eu morri pelos pecados dela. Então o batismo é um selo de justificação. Até aí, ok? Alguma pergunta sobre isso? Vocês não estão fazendo nenhuma pergunta, eu estou achando que eu estou dando uma boa aula então. Vamos entrar agora em questões que eu acredito que vão ter muitas dúvidas aqui. Quem pode se batizar? Ah, pastor, agora eu quero ver. Quem pode se batizar? Vamos lá, qual é o critério, pastor? Quais os requisitos para o batismo? Se você estiver na sua apostila aí, nós estamos aqui. Quem pode se batizar? Marcos capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será... Então quem é que pode se batizar, pastor? Quem crer. Qual é o principal requisito para o batismo, pastor? Aquele que crê. Quem é que pode se batizar? Aquele que crê, porque aquele que não crê, não pode. Ele não deve, porque ele não crê. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Então qual é o principal requisito para o batismo? É a fé no Senhor Jesus Cristo. O próprio texto está dizendo, quem crê. Então quem é que pode se batizar? O primeiro requisito para se batizar, qual é? Ter a fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? O comando de Deus para o batismo é para quem crer em Jesus como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Por isso temos a plena convicção que o batismo é somente para aquele que tem a capacidade de acreditar na mensagem de salvação. Um bebê ou uma criança não entendeu ainda a mensagem do arrependimento, nem o significado da morte de Cristo na cruz por nós. Por isso, não batizamos crianças, sim somente pessoas que tenham a capacidade mental de entender o sacrifício da cruz. A Bíblia nos ensina a fazer com crianças e bebês, é apresentar ao Senhor, como Jesus Cristo foi apresentado no templo, quando tinha 8 dias de vida, como diz Lucas capítulo 2, versículo 22. Então vamos lá. Quem pode se batizar? Aquele que crê. Por que não batizamos crianças? Pastor, mas tem uma igreja que batiza criança, tem pessoas que batizam crianças. Nós estamos aqui para falar do modelo bíblico. Não estamos falando contra nenhuma denominação. Nós estamos falando daquilo que nós cremos, ok? Por que não batizamos crianças? Primeiramente, criança não tem a capacidade intelectual de discernir o que ela está fazendo. Por isso o batismo é para aquele que crê. A criança crê? Não, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Um bebê de 2 meses crê? Não, porque esse bebê não sabe o que ele está fazendo. Logo, ele nem sabe o ritual que está participando. Quem está entendendo diz amém. Então o principal requisito para o batismo é a fé. Por que não batizamos crianças? Porque criança não tem capacidade intelectual de entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí você me pergunta assim, pastor, eu fui de outra religião, pastor, eu fui batizado quando eu era criança, pastor, esse batismo é válido? Eu digo, não. Por quê? Porque você sabia o que você estava fazendo? Foi consciente? Você tinha noção do que estava acontecendo? Na verdade, tem gente que nem lembra o que aconteceu. Batismo é para pessoas que têm capacidade intelectual de discernir o que está acontecendo. Por isso nós não batizamos crianças e nem bebês. Nós batizamos apenas pessoas que tenham a capacidade intelectual de discernir o que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Perguntas a respeito? Sim, pastor, eu tenho. Qual é a idade mínima para se batizar, pastor?
a maioria das pessoas me pergunta, a Bíblia não nos mostra uma idade mínima. Em Israel existe um ritual chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é feito aos 12 anos de idade. Eu estive em Israel e quando eu estava passando, eu vi muitos rituais assim. Eles colocam uma criança em cima de como se fosse uma carruagem, um pouquinho mais elevada, as pessoas vão levando a criança, 4 homens colocam aquela carruagem em cima das costas e eles vão cantando. Esse ritual chamado Bar Mitzvah, ele representa que quando a criança tem 12 anos, ela passa a ser independente espiritualmente. Eles desligam essa criança do cuidado e da cobertura dos pais. É como se fosse o batismo judaico, é o Bar Mitzvah aos 12 anos de idade. Pastor, então a igreja adotou e aderiu os 12 anos de idade? Não. Eu gosto de dizer que nós precisamos analisar caso a caso. Tem crianças com 12 anos de idade que não têm a mínima capacidade de se batizar, porque não entende o sacrifício de Cristo na cruz. Em contrapartida, existem crianças de 11 anos que têm uma capacidade incrível de assimilar o que é o batismo na cruz do Calvário, o que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, nós analisamos caso a caso. Obviamente, uma criança de 5, 6, o meu filho tem 7 anos de idade. Nós temos uma piscina em casa. Ele diz, pai, eu quero me batizar. Eu digo, não filho, não está na hora, então eu vou me batizar. Ele pega a camisa e abaixa e diz, eu estou batizado. Para ele, o batismo é um banho, para ele o batismo é uma festa. Ele tem capacidade intelectual de discernir o que é o batismo? Ainda não. Ele é uma criança. A criança, ela tem fases. A fase da inocência e a fase da consciência. A fase da inocência vocês conhecem muito bem. A fase que a criança acredita em tudo, acredita em Papai Noel. Se bem que tem adultos que acreditam em Papai Noel. Mas a criança acredita em coelho da Páscoa, a criança acredita em muitas coisas. Qual é a idade? A idade da inocência. Ela está apta para o batismo? Ainda não. Por quê? Porque ela não sabe o que ela está fazendo. Quem está entendendo diz amém. Então, pastor, existe uma idade limite? Não. Nós analisamos caso a caso. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu me lembro, só não sei se ela tinha 9 ou 10 anos. Era um casal de filhos. A mãe disse, os meus filhos querem se batizar. O menino tinha 14 anos, eles estão morando no Rio Grande do Sul. O menino tinha 14 anos e a menina tinha 9 ou 10 anos de idade. Mas era uma menina muito estudiosa, uma menina muito dedicada nas escrituras. Vinha nos cultos, estudava a Bíblia em casa. Desde muito cedo começou a ler a Bíblia e a menina entendia tudo. E eu ministrei a aula. E no final da aula eu comecei a fazer algumas perguntas, como eu vou fazer para vocês. Eu comecei a dizer o que é o batismo. Ela levantou a mão, batismo é o selo de justificação, é a confissão pública de fé, a morte e a ressurreição do... Eu falei, uau. E eu perguntei para um menino de 14 anos. Eu falei, o que é que aconteceu na cruz do Calvário? Ele olhou para mim e disse, o batismo? Aí eu disse para ele assim, tá, o que é o batismo? A gente vai na piscina? Eu chamei a mãe e eu disse assim, mãe, a sua filha de 9 ou 10 anos tem capacidade intelectual de discernir o que é o batismo. E o seu filho de 14 anos ainda não. Por isso eu vou batizá-la, mas eu não o batizo. Aí ela disse, mas ele vai ficar muito triste. Eu disse, olha, não é a questão de estar triste ou feliz, alegre. A questão é entender o que ele está fazendo. Batizá-lo só para dizer que ele foi batizado, mas ele não entende ainda. Nós precisamos aguardar e ensiná-lo biblicamente. Quem está entendendo diz amém. Então, não existe uma idade limite, desde que a pessoa tenha capacidade intelectual de discernir o que é o sacrifício de Cristo na cruz. Um dado importante é, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Eu acho que ele tinha uma boa capacidade intelectual aos 12. Mas ele foi batizado com 30 anos de idade. A Bíblia diz que quando ele era bebê, ele foi apresentado. Então, crianças nós apresentamos. Como funciona o ritual de apresentação? Ritual não, né? Como funciona a apresentação de crianças? Nós trazemos o bebê, apresentamos ao Senhor e pedimos para que Deus guarde, para que Deus guie, para que Deus proteja. Quando esse bebê se torna uma criança e cresce, ele sim tem a capacidade intelectual de decidir se ele vai querer se batizar ou não. Quem está entendendo diz amém.
Alguma pergunta a respeito? Vamos prosseguir então. Quem não pode se batizar? Procure aí na sua apostila. Quem não pode se batizar? Como o batismo é uma simbologia do que já aconteceu no nosso interior, ou seja, morrer para a velha vida de pecado, o batismo é para aqueles que já deixaram as velhas práticas que entristeciam a Deus. Quem ainda vive uma vida de pecado por decisão própria, precisa rever o seu interior e analisar a sua genuína conversão. Este exemplo das pessoas que continuam vivendo voluntariamente imoralidades, vícios, descontroles dos seus desejos carnais ou qualquer comportamento que seja contrário à Bíblia e envergonhe o Evangelho. O batismo não é um requisito para aqueles que querem cumprir e ter um benefício, e sim somente para aquele que quer publicar que a sua velha vida de pecado foi sepultada na cruz do Calvário. Pastor, quem não pode ou quem não deve se batizar? Uma pessoa que ainda está decidida a viver no pecado. Essa pessoa não deve se batizar. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo, ou melhor, conosco aqui na igreja. Eu estava ministrando essa mesma aula, na sala pastoral, e chegou um rapaz. E ele estava sentado na penúltima cadeira do lado direito da igreja. E eu fui até ele: oi querido, tudo bem? O senhor vai participar da aula de batismo? Estou feliz. E eu notei que nós não estávamos em tempo de pandemia, ele estava sem máscara. E eu fui dar um abraço nele, como gostava de fazer, ainda gosto. Querido, eu senti um cheiro forte. Era um cheiro de bebida. Era cheiro de bebida forte. Eu disse: esse camarada, ele está ingerindo álcool. E ele falava perto de mim e eu vi que os olhos dele estavam muito vermelhos, ou seja, ele estava bêbado. Eu disse: querido, tudo bem? Você vai se batizar? Ele: pastor, eu vou batizar, falando mole. Eu vou batizar porque eu quero, pastor, eu quero isso é para mim, eu quero. Aí eu disse: querido, o senhor está bebendo? Aí ele disse: quem falou, pastor? Eu disse: não, de fato, todo bêbado faz essa mesma pergunta. Eu falei: não precisa nem responder mais. Eu disse: o senhor está alcoolizado. Ele disse: pastor, mas eu não consigo largar. Eu vou batizar, pastor, e depois eu largo. Eu falei: não, não é assim. Eu falei: não, o batismo não é um banho. Você precisa, antes de se batizar, tomar a decisão de parar de beber. Aí ele disse: então eu não posso batizar? Eu falei: eu não estou impedindo ninguém de se batizar, mas eu estou dizendo que o batismo bíblico é uma coisa muito séria. E o que eu aconselhei aquele irmão? Eu falei: eu vou te aconselhar a fazer algo. Continue vindo nos cultos, continue participando. Quando o senhor conseguir de fato essa libertação, o senhor estará apto para o batismo. Para não acontecer do senhor se batizar e sair do batismo e comemorar no bar. O batismo é o nascimento de um novo homem. Eu expliquei para ele. Eu falei: então, olha só, o batismo é um nascimento de um novo homem. Um novo homem que morreu para as velhas práticas de pecado. E deixa eu deixar bem claro aqui, deixa eu falar algo bem especial. Nós não queremos números na igreja. Eu respeito igrejas que fazem isso, mas nós não queremos números. Vem e você é batizado aqui, plum, saiu, foi do outro lado, está batizado, mas não sabe o que aconteceu. Simplesmente tomou um banho e disse que já é batizado, mas nem sabe, ninguém parou para explicar o que é o batismo. Ninguém parou para dizer a importância e a seriedade do batismo. Porque quando você passa pelo batismo, você passa a ser uma nova pessoa. Quem está entendendo isso diz amém. Então, quem não pode se batizar? Aquele que por decisão própria continua vivendo no pecado. Eu sei que tem exemplos e exemplos. Por exemplo, eu já disse, o batismo não tem o poder milagroso. Como assim, pastor? Vamos supor que tem gente que quando fica nervoso, tem pessoas, que quando ficam nervosas, às vezes falam palavrão. Às vezes falam palavrão. Às vezes. Aquela pessoa que está no trânsito ali, de repente escapa um palavrão. Isso é um caso totalmente oposto. Ela não vive na prática, mas ela ainda está buscando a sua libertação. É totalmente diferente de uma pessoa que vive o dia inteiro falando palavrão. Então assim, uma pessoa que
comete pecados é diferente de uma pessoa que vive na prática do pecado. Quem está entendendo isso diz amém. Então assim, cometer um pecado é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa. E agora eu quero entrar em um assunto muito delicado aqui, que é a vida sexual. Sério, pastor? E eu tenho liberdade de falar, porque se você está participando da aula, você precisa saber a respeito disso. Eu ministrei essa aula na antiga igreja, e foi a primeira vez que meu coração ficou partido, que eu perdi um casal da igreja, um casal de namorados. A menina tinha 13 ou 14 anos, e o menino tinha 17. Se eu não me engano, ela tinha 13 anos de idade. Eu estou ministrando a aula e eu disse, então você que não é casado, você pratica atos sexuais, você não deve se batizar, porque não condiz com o batismo. O batismo é o nascimento de uma nova pessoa. E um casal levantou as mãos e disse assim, pastor, nós somos namorados e nós vivemos juntos. Eu disse, olha, qual é a sua idade? Perguntei, a menina disse 13 anos. Deu vontade de tirar o cinto já, mas eu falei, deixa eu ficar quieto. Cada pai sabe o que faz. Aí ela disse, eu tenho 13 anos e eu durmo na casa do meu namorado. Eu disse assim, olha, não é aconselhável que vocês participem do batismo, a não ser que vocês se abstenham nessa área. Que vocês não estejam dormindo junto. Porque, biblicamente, o sexo é um presente de Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, a Bíblia nos ensina que é pecado. Pastor, isso é muito agressivo para mim. É a verdade. E nós não estamos aqui para granjear números de pessoas. E aquele menino falou assim, então o senhor não vai me batizar? Eu disse, eu vou te batizar. Mas você precisa decidir isso no seu coração. Ele disse, não, mas eu quero batizar e ainda quero ficar com a minha namorada. Eu disse, eu não estou separando vocês. Eu só estou dizendo que essa prática, biblicamente, não agrada a Deus. Ele disse, então estou indo embora da igreja. E saiu da igreja. Sem eu ter o direito de falar, eu não quero que você saia. Eu não quero te constranger. Eu quero te ensinar. É diferente. Mas a maioria das pessoas hoje não querem um ensinamento. Se você repreende, as pessoas dizem assim, não, eu estou indo embora. E com certeza encontrou uma outra igreja que batiza sem perguntar nada e foi batizado lá. E isso que me entristece. Nós não estamos aqui para batizar pessoas de qualquer jeito. Amém? Então se você é namorado, é noivo, se você é casado, é uma coisa. Se você não é casado, é outra coisa. Vamos entrar em um outro aspecto. Pastor, eu não sou casado com a minha esposa no papel. E eu quero poder fazer parte do batismo. Eu posso? Se você não é casado legalmente, primeiro você precisa casar. E depois participar do batismo. Eu sei que esse é um momento que todo mundo diz, mas olha só, o batismo é o nascimento de um novo homem. Um novo homem que anda debaixo de novos princípios. Eu vou contar um exemplo daqui, da nossa igreja. Daniel e Andressa, casal da nossa igreja. Foi o primeiro batismo que eu fiz, realizei. Eles estavam congregando aqui e eu os chamei, eu disse, vocês querem fazer parte da diaconia? Tem 2 filhas que também trabalham no ministério, 2 filhas aqui da nossa igreja, tem aqui parentes que estão aqui deles. E eu falei assim, vocês querem fazer parte do ministério? Eles com certeza começaram a trabalhar como voluntários na igreja. E de repente eles, pastor, nós não somos batizados. Eu falei, então vamos fazer o batismo. Ministrei a aula. E de repente eles chegaram para mim e disseram assim, pastor, nós não somos casados. Eu disse, como assim? Eles disseram, nós estamos 22 anos juntos, mas nós nunca casamos. O que nós devemos fazer? Eu disse, olha, biblicamente, vocês primeiro precisam se casar, para depois poder se batizar. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim para mim, pastor, nós não vamos desistir de Jesus. Nós não vamos desistir da igreja. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar o nosso casamento, nós vamos casar, vamos nos casar, e no outro batismo, nós vamos participar.
Vocês acreditam que eles ficaram 4 meses aguardando o outro batismo, casaram, e no outro batismo eles chegaram para mim e apresentaram uma certidão de casamento dizendo: pastor, nós queremos fazer as coisas debaixo de princípios de Deus. Estão servindo a Deus até hoje, aqui na diaconia da igreja. As 2 filhas, uma é diaconisa e a outra dança aqui em cima, no Ministério de Artes e Dança. São 2 jovens, 2 moças especiais, e eles deram o exemplo para as filhas. Então você, que não é casado, nessa semana, você pode sim correr atrás das documentações. Pastor, eu sou casado com união estável. Serve. União estável hoje é um documento legal, que atesta que o casamento de fato é verídico. Então nós aceitamos para batismo a união estável. Não aceitamos união estável para cargos eclesiásticos como pastores, evangelistas e etc. Para o batismo, ok. Amém ou não amém? Quem está entendendo diz amém. Eu sei que essa é a melhor não, né? Esse é o momento mais tenso da aula, que é quando muitas pessoas dizem assim: ai meu pastor, eu acho que eu não vou participar. Mas, se Deus te trouxe até aqui, se você está com esse desejo no seu coração, é porque eu creio que você está no lugar certo. Alguma pergunta sobre isso? Levante a mão por gentileza. Alguma pergunta sobre isso? Quem não pode se batizar? Vou ler novamente. Quem ainda vive em uma vida de pecado por decisão própria. Existem casos e casos. Por isso, você que ainda não é casado, mas deseja se batizar, procure-nos no final da aula para que nós possamos analisar cada caso, ok? Mas, já adiantando que para o batismo, você que de fato é casado, precisa apresentar essa documentação. Certidão de casamento no civil ou documento de união estável. Todos entenderam? Amém ou não amém? Alguma pergunta sobre isso? Ninguém vai perguntar nada, eu estou achando que alguém está precisando fazer a primeira pergunta. Mas vamos correr, no final eu sei que vai ter algumas perguntas para responder. Aqui, ó, batismo por aspersão, diga comigo aspersão. Pastor, o que é o batismo por aspersão? Olha aqui para mim, por gentileza. Batismo por aspersão, ó. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Esse é o batismo por aspersão. Não estou falando mal de nenhuma igreja, de nenhum ritual, mas eu estou dizendo o que é o batismo por aspersão. É quando alguém pega uma folha, né, um galho, um ramo, e molha na água e faz aquele batismo. Pastor, o senhor é contra o batismo por aspersão? Não. Nós somos a favor do batismo por imersão. Por quê? Porque Jesus foi batizado por imersão. Pastor, eu fui batizado por aspersão. Eu preciso batizar de novo? Biblicamente, sim. Porque biblicamente não é válido o batismo por aspersão. Ponto. Raras exceções. Como assim, pastor, raras exceções? Vou te dar uma exceção. Uma pessoa que tem aproximadamente 90 anos de idade, muitas feridas nas costas, está de cadeira de roda, não pode sair do hospital. É uma exceção. Ok? Então, pastor, como que eu vou dizer que o batismo daquela pessoa não é válido? Raras exceções. Biblicamente, a palavra batizo significa baptizem, imersão, imergir, mergulhar. Amém? Deixa eu ver se eu lembro. Eu estava em países árabes, pronto, aí eu já consigo. E tinha um amigo meu muito 10, e eu estava ministrando essa aula, e de repente ele me disse assim: mas eu sou batizado e a minha igreja batiza por aspersão. O batismo não é válido? Eu disse: olha, se você congrega na sua igreja, você deve seguir a doutrina da sua igreja. Eu não quero aqui de forma alguma dizer que a sua igreja está errada. Eu estou dizendo que biblicamente é a forma como cremos. Ele ficou tão chateado que ele mandou uma mensagem para a pastora dele. Ele disse: pastor, acredita que o pastor disse que não é válido?
Quando eu acordei no outro dia, havia um texto gigante no meu Facebook. A pastora escreveu assim: quem você pensa que é? Você está dizendo que o batismo não é válido e tal e tal. E eu comecei a conversar com ela. Pastora, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Michel Simplício. Eu estou ministrando o estudo bíblico. E biblicamente o batismo é por imersão. Ela disse, mas não pode. E ela citou uma passagem de Atos capítulo 7. Havia um eunuco de Candácia, ele estava a caminho da sua cidade, e a Bíblia diz que Felipe, um dos discípulos, encosta ao lado dele, correndo na carruagem, e diz assim, eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim, como que eu vou entender, sendo que ninguém me explica? Ele estava lendo Isaías 61. Felipe sobe na carruagem, começa a explicar para ele, que aquela passagem estava falando a respeito de Jesus, e o eunuco estava atravessando uma região que era totalmente deserto ali. A Bíblia diz, e descendo eles da carruagem foram batizados. Aí ela disse, e aí? Era deserto, não tinha água, e ele foi batizado. Qual o batismo que ele foi, pastor? Me responda, a pastora me perguntando. Virou ali um debate online. E eu disse assim, pastora, vamos continuar lendo o texto. A Bíblia diz, e descendo da carruagem, fora ali batizado, vírgula, e saindo eles da água. Eu disse, pastora, e saindo eles da água. Eu disse, pastora, com todo respeito, ninguém sai num copo d'água. Só o Aladim, que saiu da lâmpada. Falei, mas de um copo d'água, não tem como. Então o batismo desse eunuco não foi por aspersão, foi por imersão. Aí eu perguntei para ela, tá bom, pastora, Jesus foi batizado por aspersão ou por imersão? Ela disse, por imersão. João Batista, novo nascimento, batizava por aspersão ou por imersão? Ela disse, por imersão. Eu disse, a senhora foi batizada por aspersão ou por imersão? Ela disse, por imersão. Eu disse, fim de papo. Ou seja, nós não estamos aqui para seguir o dogma de uma igreja. Nós estamos aqui para seguir o modelo de batismo bíblico. Quem está entendendo disso? Amém? Batismo por aspersão. Ficou claro assim? O batismo de João, nós já estamos indo para o final. Vamos lá, o batismo de João tinha um enfoque na preparação daquele que havia de vir. João Batista batizava por imersão. E deixa eu dar um dado muito interessante aqui. Você sabia que o próprio Jesus Cristo, mesmo não cometendo pecado, foi batizado? Você sabia que o próprio Jesus Cristo, não cometendo nenhum pecado, foi batizado? Por quê, pastor? Porque ele queria nos dar o exemplo. E aquilo que Jesus fez, é aquilo que nós, como seguidores de Jesus, devemos fazer também. Amém ou não amém? Batismo de Jesus. Vamos lá, que eu quero correr aqui para o final, para que a aula não fique muito extensa. O batismo de Jesus foi o início de uma nova etapa, pois o convidado especial havia chegado. A casa já tinha sido arrumada e não era mais necessário continuar limpando. Era tempo de desfrutar da sua maravilhosa companhia. A vida de Jesus aqui na terra serviu de modelo para que os seus seguidores pudessem copiar. Olha o que diz João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus Cristo nos deixou um exemplo. Eu estou frisando aqui algo. Nós não estamos aqui para seguir um modelo da igreja mais de Cristo. Nós não estamos aqui para seguir o modelo do pastor Michel. Nós não estamos aqui para seguir o modelo de um homem. Nós estamos aqui para seguir uma ordenança bíblica. Quem está entendendo diz amém. Amém, gente? Vamos lá para o finalzinho. Estamos terminando. O batismo após a morte de Jesus. Os últimos tópicos. Após a morte de Jesus, a igreja primitiva, conforme se descreve no livro de Atos dos Apóstolos, o batismo era praticado pelos primeiros discípulos. Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42 diz assim: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2:38 diz: os que aceitaram foram batizados. Atos 8:12,
todos quanto deram créditos à palavra foram batizados. Atos 8:36, o eunuco creu e foi batizado. Atos 16, 14 e 15, Lídia abriu seu coração, creu e foi batizada. Atos 16, 32, o carcereiro aceitou e foi batizado. Amém ou não amém? O batismo faz parte da vida de todo cristão. O batismo é uma ordenança bíblica. Vamos lá, para algumas perguntas. Antes das perguntas eu quero finalizar aqui. Talvez você está me ouvindo, você está me assistindo, e você está pensando assim, será, pastor, que eu vou batizar ou não? Olha aqui para mim, por gentileza, preste atenção aqui, bem rapidinho, já vou encerrar. Talvez você está pensando assim, será que eu vou me batizar ou não? Será que eu tomo essa decisão ou não? Pense comigo, qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Se Deus pudesse, e Ele pode, porque Ele é Deus, falar ao seu coração, você acha que Deus gostaria que você fosse batizado ou não? Na maioria das vezes, uma pessoa que opta por não ser batizado, é uma pessoa que está dizendo assim, eu ainda quero viver na prática do pecado, e eu não quero me arrepender de nada. Na maioria das vezes que uma pessoa diz, eu não quero me batizar, ela diz assim, eu não quero ser uma nova pessoa. Eu quero viver a velha vida. Eu quero viver de acordo com as práticas que desagradam a Deus. Na maioria das vezes, quando uma pessoa quer uma justificativa para continuar no pecado, ela diz assim, eu não vou me batizar ainda porque eu não estou pronto. Você já ouviu isso? E talvez você falou isso durante muitos anos, dizendo assim, eu não vou me batizar porque eu não estou pronto, pastor. Batismo não é você que vai se preparando. Batismo é uma decisão de entrar nas águas, é uma decisão de mergulhar e é uma decisão de ser uma nova pessoa. Então talvez hoje você está com dúvidas. Talvez você chegou aqui dizendo, será que eu vou? Será que eu não vou? E Deus está falando ao seu coração, que é um tempo especial para que você seja uma nova pessoa. Eu não quero de forma alguma fazer nenhum tipo de pressão. Eu não quero de forma alguma mexer com os seus sentimentos. Mas eu quero dizer algo muito importante. O Senhor está despertando o seu coração. É tempo de uma mudança de vida. Deus atraiu o seu coração. E talvez você está dizendo assim, pastor, vai ser difícil para mim, porque eu ainda cometo algumas falhas, eu cometo alguns pecados, e eu vou te dizer uma coisa, eu não conheço ninguém, exceto Jesus, que foi batizado sem falhas. Todos nós somos pecadores. O ato de entrar nas águas significa eu decido por Jesus. O ato de mergulhar-se completamente significa eu quero que o Senhor completamente tome o meu corpo, a minha mente. E quando você sai das águas, você diz, eu decido ser uma nova pessoa. Geralmente, o inimigo sopra num lado dizendo assim, você não está pronto, você não é bom o suficiente, você não está preparado, você é um pecador. Escuta, o batismo é para pecadores. Talvez é aí que o inimigo perdeu. Porque ele está dizendo assim, você não está preparado, você ainda tem muitas coisas a consertar. Eu vou te dizer uma coisa, eu não conheço o batismo de anjos. Batismo são para homens e mulheres, pecadores, pecadoras, mas homens e mulheres que querem uma mudança de vida. Eu me batizei muito jovem, não me arrependo disso, foi a melhor decisão da minha vida. E você está prestes a tomar a melhor decisão da sua vida. Qual decisão? Declarar publicamente a minha fé no Senhor Jesus. Mas e a minha família? Minha família, ela precisa entender que eu estou declarando a minha fé no Senhor Jesus. Não num pastor ou em uma igreja. Eu estou declarando a minha fé em quem? Em Cristo Jesus. Mas vão falar mal de mim, não importa o que vão dizer. Eu não tenho vergonha, porque o dia que ele morreu na cruz do Calvário, ele não teve vergonha de morrer por mim. Eu também não terei vergonha de morrer por ele. Batismo é a morte, o sepultamento e o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher.
Talvez você está me ouvindo e o seu coração está assim pendendo para um lado, dizendo, eu tenho tantas coisas para melhorar. E o Espírito Santo está te dizendo assim, mas eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu tenho plena certeza que você não está aqui por acaso. Raras exceções da pessoa que ainda não é casada. Mas se você tem todos os requisitos, primeiramente, a fé no Senhor Jesus, o desejo de ser uma nova pessoa, a decisão de se entregar a Jesus, você está apto para descer as águas do batismo e dizer, eu nasci de novo. Para quem é o batismo, pastor? O batismo é para aquele que crê. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. É como se Deus te desse uma oportunidade hoje, dizendo, meu filho, eu quero salvar a sua vida. É como se Deus olhasse para você dizendo assim, eu quero salvar você. Você não está aqui em vão. Você não está aqui à toa. Amém? Batismo é uma convicção do coração. E deixa eu abrir um pouquinho o meu coração aqui. Porque quando falamos daquilo que está no nosso coração. Eu quero ter essa honra. Eu quero ter esse privilégio de poder entregar o certificado de batismo para você, de poder participar com você do batismo, poder fazer uma festa e poder saber que você está cumprindo um requisito bíblico. Não deixe o inimigo dizer que você não está apto, que você é isso, que você é aquilo. Batismo é um selo de justificação. Eu estou declarando que eu não tenho mais culpa, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Quem entendeu diz amém. Vamos às perguntas então, pastor? Vamos lá? Cadê o microfone? Quero o microfone. Está aí, pastor Fábio? Primeira pergunta, cadê? Vamos lá. Perguntas sobre o batismo. Aqui, ó. Aqui, vai lá. Isso. Paulo, vamos lá. Pastor, boa noite. Boa noite, querido. Eu fiz essa pergunta a um amigo que me convidou há um ano, ele está fazendo exatamente agora 1 ano e 5 meses. Sim. Que a gente está frequentando a igreja Mais de Cristo. Parabéns. A gente foi convidado pelo nosso amigo Josué. Sim. No meu casamento, eu estava há 8 anos já junto com a minha esposa e eu sempre fui católico. Ok. E no nosso casamento, a gente não pôde realizar a cerimônia pela Igreja Católica porque eu era divorciado. E a Igreja Católica, como eu cresci naquela doutrina, eu era um pecador. Então eu até me afastei da igreja. A própria igreja, com os mandamentos da igreja, né? Eu acabei me afastando dela. E por coincidência, a gente no nosso casamento, a gente conheceu um pastor que foi nos dar a bênção na nossa cerimônia, né? Porque nós já éramos casados no civil. Para nós hoje, estou até um pouco nervoso aqui. Tranquilo. O batismo, assim, para nós, a nossa preocupação de dizer assim, se nós estamos preparados, porque a gente tem vivido tanta coisa boa, a gente cresceu tanto espiritualmente, no meio da família, e que hoje eu passei, com essa mudança que eu tive na minha vida, que eu passei a ter essa mudança, frequentando a igreja, mas há um tempo atrás eu já tive essa mudança, eu já tinha sentido assim, de ver saber o certo e errado. A gente vai amadurecendo com a idade, né? E ver meus irmãos errando, tentando, cara, vamos lá na igreja, cara, vamos ver uma palavra boa lá, e eu não consigo trazer eles, sabe? É muito difícil. Deixa eu tentar responder então a pergunta do Paulo. Talvez a pergunta seria se eu estou preparado ou não. Isso, o nosso coração, assim, a gente quer muito, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de dizer assim, de estar dando. A gente conversou assim, eu acho que a gente vai esperar mais um pouco, vamos nos preparar mais. Daí hoje, ouvindo tudo que o senhor disse aqui, eu me sinto, no que eu ouvi, eu assim, mas parece que eu estou preparado. Deixa eu tentar responder, vamos lá. Tá. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Vamos aplaudir Obrigado. a Deus pelo Paulo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Paulo. Obrigado, Paulo, por participar. A dúvida do Paulo talvez seja a sua. Pastor, será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado?
a minha pergunta para você é: você está disposto a ser uma nova pessoa? Você está disposto a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus? Dependendo da sua resposta, você já consegue me responder se você está preparado ou não. O batismo é uma decisão de entrar nas águas. Então assim, eu não conheço ninguém que ficou se preparando, porque sempre que você ficar se preparando, você vai encontrar erros em você. Sempre que você ficar se preparando, você nunca vai ser bom o suficiente para se batizar. Você sabia disso? Porque o batismo não é para pessoas santas. O batismo não é para anjos. O batismo é para pessoas que são pecadoras. Quem está entendendo isso diz amém. Tem gente que diz assim: pastor, eu não estou preparado, eu não... mas se eu ficar me preparando, eu vou me preparar a vida inteira. Eu como pastor, às vezes eu falo: Deus, eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir aquilo. Todos nós precisamos. Quem está entendendo isso diz amém. Então, Paulo, querido, obrigado por participar. Mas, minha pergunta é: você está decidido? Porque o batismo é uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu decido entrar nas águas. E eu quero dizer uma coisa: e depois o processo de conversão, eu disse processo. Batismo não é um milagre. Quando a pessoa entra na água, vamos supor, o batismo não tem um milagre de... A pessoa é ruim de matemática. A pessoa é ruim de matemática, não sabe fazer conta. A pessoa entra na água e 3 vezes 4, 20 vezes raiz quadrada de tal. Não é isso. Você vai continuar ruim de matemática, mas Jesus vai estar contigo. Amém? Então o batismo não tem um poder milagroso, Paulo. A minha pergunta é: se você estiver decidido por Jesus, Jesus já se decidiu por você. Amém? Respondido? Tem alguém que quer fazer mais uma pergunta? Eu vou pedir só para você ser bem direto aqui, ó. Aqui, pastor Fábio, por esse lado. Seja bem direto na pergunta, que eu consigo já pegar essa e já partir para outra, amém? Se você conseguir, aqui ó, isso, levante a mão, isso. Boa noite. Boa noite. Como você falou que criança ou adolescente, né, às vezes precisa ter um entendimento, já foi batizado com 13 anos, era bem jovem, né, mas pode se batizar agora, tipo 17 anos depois? Boa pergunta, essa é uma pergunta de muitas pessoas. Pastor, eu fui batizado com 13 anos, eu não me lembro de nada, pastor, eu era um jovem, eu fui batizado aos 14. Eu preciso se batizar de novo? Biblicamente, a Bíblia diz que há um só batismo. Tem muitas pessoas que falaram assim para mim, me procuraram e falaram: pastor, eu me batizei muito jovem, eu não entendi nada do que aconteceu, eu preciso batizar novamente? A Bíblia diz que não. Agora, se você, no seu coração, entende: não, pastor, de fato eu não entendia nada, eu fiz algo porque eu fui impulsionado por alguém, aí você, no seu coração, tem essa possibilidade, e aí parte de cada coração, amém? Vamos supor, boa pergunta. Pastor, eu batizei, mas eu não lembro de nada, eu preciso batizar de novo? Se você sente a necessidade, e é Deus falando com você, você tem a liberdade de escolher, amém? Então, tem gente aqui que batizou com 9 anos, mas não lembra mais nada. Foi porque o pastor falou que tinha que batizar, e ela veio, ela diz: vai, mergulha, e não lembra mais de nada. Então, agora, se você foi batizado com 30, 40 anos de idade, e você está meio desviado, está meio perdido, você não precisa batizar de novo. Você precisa, você precisa voltar para o caminho, você precisa, rever esses conceitos. A não ser que você tenha sido batizado muito jovem. Respondido? Quando eu me batizei, o Espírito Santo, eu tinha 10 anos. E também não me recordo de muita coisa. Mas sempre minha vida foi buscando a palavra. E a semana passada eu me reconciliei, mas só que o Espírito Santo me incomoda. Pois é. Enquanto ela está respirando, a pergunta dela é muito boa. Ela foi batizada muito jovem, teve uma vida na igreja, teve uma vida regrada com Deus, mas o Espírito Santo está falando com ela sobre a necessidade de agora fazer
mas com entendimento. Olha que interessante. Ela foi muito jovem batizada, não entendia muita coisa, e agora o Espírito Santo está trazendo no coração dela a necessidade de participar do batismo com entendimento. Talvez a pergunta seria se a senhora deve ou não se batizar. Sim, mas só que antes de eu frequentar a igreja aqui, eu cheguei do meu trabalho na terça-feira. Cheguei em casa e tenho 2 meninas, tem uma de 16 e uma de 11, e meu esposo. Chegamos cansados, decaídos do dia a dia. Falei, hoje eu vou na igreja. E a igreja que eu entrar com o pé direito, eu vou descer as águas de novo, porque Vamos lá. Eu acredito que são casos assim, que eu acabei de citar no exemplo. Olha, se você de fato foi batizado muito cedo, você entende que o Espírito Santo está te chamando e você não entendeu nada, biblicamente há um só batismo, mas eu não fiz com consciência, pastor, eu posso fazer novamente? Se de fato Deus está falando com você, você tem essa liberdade e parabéns pela sua decisão. convivo com meu esposo e nós dois não somos casados legalmente. Vamos lá. Mas só que, como eu falei, me incomoda muitas coisas, mas aconteceu diversas coisas. Chegamos aqui recentemente, eu quase morri, entendeu? E para a honra e a glória do Senhor, quando eu dilatava sangue naquela UPA ali, eu falava assim, Senhor, não desfaleça a sua face sobre mim. Tu não me trouxe de tão longe para aqui. Eu desci a cova dos mortos. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre carrego isso em mente. Pessoas não ponham dúvida, porque Deus ele não dá dúvida. Que ponha dúvida no ser humano e na nossa mente são obra maligna. Obra que quer te livrar do bem e te levar para o caminho do mal. Então, se alguém estiver aqui em dúvida, procure a se manifestar em espírito. Eu falo, Senhor, me dá espírito e me dá visão de águia. E é isso que eu estava em dúvida. Amém. Se eu posso me batizar novamente. Vamos lá. Primeira pergunta, sim. Se Deus está falando com a senhora, sim. Pastor, e agora eu não sou casada? Aí é outra pergunta. Então nós vamos fazer o seguinte, essa outra pergunta. Pastor, eu não sou casado. Então nós aconselhamos que primeiro a pessoa possa, fazer tudo certinho, casar no civil ou fazer a sua união estável e depois passar pelo batismo, ok? Mais uma pergunta? Vamos lá? Isso, seja bem direta que daí a gente ganha tempo, porque eu ainda tenho que falar umas coisinhas aqui especiais. Vamos lá, bem direta a pergunta. Bom, pastor, a minha pergunta é que, tipo assim, como a gente não pode ser influenciado pelo pecado, mas tem pessoas do teu lado pecando, tipo, como você consegue não ser influenciado nesse momento e é, tipo, pessoa da tua família, não família de sangue, mas, tipo, pessoas que estão bem próximas de ti. Vamos lá, boa pergunta. Pastor, sobre não ser influenciado. Primeiro nós vamos tentar trazer essa pergunta para o batismo. O batismo vai me ajudar de alguma forma? Sim. O batismo é uma publicação da sua fé, uma confissão pública de fé. Como não ser influenciado? Se aquilo que estiver dentro de você for mais forte do que aquilo que estiver fora, você vai vencer com facilidade. Então, se enchendo da presença do Espírito Santo. Trazendo essa pergunta para o batismo, é muito importante que a sua fé seja consolidada através do batismo, amém? O batismo, ele vai te dar ainda mais autoridade para exercer a sua influência, influenciar e não ser influenciado.